Boa noite, meus aterrorizados, aqui é Angel Black trazendo mais relatos de terror para vocês. Mas antes de começarmos o vídeo de hoje, peço para você que não é inscrito que se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e ajudar o canal a crescer e compartilhe com os seus amigos e também em todas as suas redes sociais. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e se vingue deles. Também não se esqueçam de estar ativando sempre as notificações do canal. Assim, toda vez que houver conteúdo novo, você será notificado. Quero mandar um beijo para Bequinha, filha da nossa inscrita Rosilene. Beijo, Bequinha. Feliz aniversário, meu amor. Bora pro primeiro relato de hoje? O primeiro é bem curtinho, mandado por uma inscrita, que é a minha primeira vez. O nome é a primeira vez que ela teve um incidente com um licantropo. Bora lá? Sempre tive um medo irracional de lobisomens, ao mesmo tempo que me sentia fascinada. Bem, meu primeiro, vamos dizer, contato, colocarei assim, foi quando meu filho caçula nasceu. Foi em março do ano de 1993. Detalhe, era quaresma. O hospital era próprio para parturientes, uma maternidade. Não lembro direito assim qual foi a noite, se havia luar ou não. Sei que, de repente, entrou algumas enfermeiras e pediram com os dedos assim na boca, fazendo sinal para que fizéssemos silêncio, que ficássemos quietas. Olhares apavorados era trocado entre elas, o que fez que também nos deixássemos alarmadas, amedrontadas e sem sabermos o motivo de tamanha aflição. Logo a seguir, ouvimos um barulho horrível vindo da parte de fora da maternidade. Não era zurrado de burro, não, nem balido de bode, e muito menos relinchos de cavalos. Mas era uma mistura de tudo isso. Bizarro. Bom, também tinha uma agitação assim fora do normal dos cachorros. Parecia que o ser tentava entrar, arranhava a porta da entrada, que graças a Deus era antiga, grossa e também resistente. E depois disso, silêncio total, calmaria e finalmente poderíamos dormir. Bom, esse foi o fim da minha primeira experiência. Eita, meus aterrorizados, imagina, a pessoa acabou de ter um bebê, tá numa maternidade e passa por isso. Minha querida inscrita, muito obrigado por compartilhar conosco. Sei que você não quis se identificar, meu amor, mas sei que você está ouvindo o seu relatinho sendo narrado aqui. Eu só imagino o que você sentiu. Eu não queria estar no seu lugar. Muito obrigado por compartilhar a sua experiência conosco.
Bom, agora vamos para o próximo de hoje, que também foi enviado por um inscrito que não quis se identificar. Olá, Angel! Olá, aterrorizados! Primeiramente, espero que todos estejam bem. E, segundo, quero agradecer a você, minha querida, por estar sempre compartilhando as nossas experiências com todos. Bom, sem mais delongas, vamos para o relato. Aqui sou eu de novo, cuidador de idosos. E de novo estou lhe mandando um relato do meu paciente preferido. Bom, como de costume, eu estava preparando ele para o jantar. E ele, como sempre, fica bem à vontade comigo e já veio logo me trazendo mais uma de suas aventuras, como ele mesmo diz, com o sobrenatural. Eu estava penteando o cabelinho dele, aquele cabelinho tão branquinho, e ele falou: menino, vou te contar mais uma que aconteceu comigo. E assim ele começou. Eram os anos 70, menino. E eu morava na fazenda e ajudava meu pai no trabalho difícil, fazer cerca, cuidar de gado, tocar as roças, entre outras coisas. Mas eu era um jovem de 16 anos e naquela época amadurecíamos mais cedo. Um rapaz que hoje, é um adolescente, naquela época já era pai de família. Mas eu era uma exceção, 17 anos, meus amigos todos casados e eu, não queria deixar a vida de farra. Fumava, bebia, posava nos forró e nos barzinhos que eram chamados de vendas de beira de estrada. Meus amigos falavam: sai dessa vida, arruma mulher, meu pai, minha mãe, sossega, rapaz. Mas não, E, anos 70, lua cheia, quaresma, cenário perfeito. Mas eu não estava nem aí, tinha trabalhado a semana inteira. Enfim, já era sexta-feira à tarde. Eu não ia perder de ir pro forró. Mas não mesmo. Arriei minha mula e a mãe lá pedindo, implorando. Meu pai, que era católico e devoto, com o rosário na mão. Meu filho, é quaresma, meu filho. Não sai, meu filho. Escuta seu pai. Arruma a moça direita, sossega. Mas eu, que sempre respeitei os velhos, não respondi, dei um beijo na minha mãe, um abraço no meu velho pai e ignorei os conselhos dele. Montei na minha mula e estava indo para a cidade. Uma cidade pequenininha, tinha o quê? 2.000 pessoas morando na época, só tinha rua de chão, mas tinha um barracão que fazia os melhores forró da região. Eu já estava, na porteira e meu pai me alcançou com o cavalo dele. Me deu um rosarinho de conta que ele mesmo tinha feito e me disse com toda a simplicidade: meu filho, quer ir pro forró? Então vai, não há nada que eu possa fazer. Mas leve esse rosário, que é consagrado na capela com água benta, e não come carne, meu filho, por favor, pelo menos não come carne, não bebe muito. Aí, pro meu pai ir embora logo, concordei com ele, falei que eu não ia beber, não ia comer carne, e, enfim, prometi um monte de coisa que eu não ia fazer. Meu pai indo embora, eu fui pro forró. Chegou lá, amarrei minha mula, logo na entrada já
tinha uns espetinhos assando ali, já catei um espetinho, uma pinga. As mocinhas começaram a chegar, sanfoneiro, ripiano, aqueles fandangos dos bons. E arrastei uma prenda para a pista e dançamos, bebemos, comemos, era carne, era salgadinho, e dá-lhe pinga, tome cerveja e tome vinho. 1h da manhã, o povo começou a ir embora. Lembrei que sábado eu ia ajudar o pai na ordenha. Então, me despedi do povo, catei mais um espetinho na mão, mais uma dosinha de pinga, mandei pro peito, montei na minha mula e tava indo para casa, cantando, quer dizer, né? Parecia um gato miando de bêbado e na minha cabeça eu tava cantando. E cortando a estrada no peito em cima da minha mula. Abri a porteira, peguei o estradão e adentramos assim numa plantação de napiê dos dois lados da estrada. De repente minha mula empaca e não há Cristo que faça aquela mula ir para frente. E vai, e eu cortava a bichinha na espora, e nada da mula ir. Desci da mula, puxava o cabresto e a mula não ia, Quer ver? Essa mula vai sair daqui, não é possível uma coisa dessa, não é possível. E puxava a mula e a mula me puxava para trás. Ficamos ali uns 2 minutos num cabo de guerra. De repente, comecei a ouvir barulho no meio do napiê. Algo grande e pesado estava quebrando o napiê. E era aqueles barulhos do napiê sendo quebrado, abrindo. Subi na mula e cortando ela na espora e a mula não saía do lugar. E de repente ouvi um grunhido. Tipo uma mistura de uivo com um grito de horror. Algo, olha, realmente de fazer gelar o sangue. E olha que eu não tinha medo de muita coisa, não. No que eu vi esse urro horrível, a mula empinou, me derrubou no chão. Saiu correndo, mas não na direção do sítio, voltando para a direção da cidade, me arrastou por uns 10 metros com o pé preso no estrivo, até que soltou. De repente eu vejo saindo do meio do napiê um bicho preto, feio, de mais de 2 metros de altura. O bicho era seco, porém forte. Aqueles pelos tudo desgrenhado, aqueles olhos vermelhos, aqueles dentes enormes e aquela baba que saía misturado com sangue da sua boca. E ele rosnava muito, parecia um cachorro tomado pelo vírus da raiva. Era muito horrível. O bicho era tão estranho que ele se cortava com as próprias garras e urrava, rolava no chão. E eu ali, paralisado, agarrado. Nessa hora eu lembrei de Deus. Nessa hora eu lembrei da quaresma. Tinha metade do espetinho na minha mão. Joguei o espeto no meio do napiê. E agarrado com aquele crucifixo, eu fiz promessa para tudo quanto é santo, que o bicho não me visse, que o bicho não me atacasse. E ali, rezando imóvel, não conseguia andar de jeito nenhum. Aquele bicho parecia um cachorro e um homem ao mesmo tempo.
mas um cachorro com sarna, sarna mesmo. Não vou dizer que ele tinha fedor de enxofre ou de cachorro molhado, como meu velho pai e mãe diz que essas criaturas do inferno têm. Não, ele simplesmente não tinha cheiro de nada. Parecia um cachorro, homem, sarnento, 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 com crostas de sarna. Dava para ver porque a lua estava muito clara no céu. E aquele bicho se coçando, fungando, urrando, ora se cortando com as próprias garras, ora se mordendo, ele mordia o próprio braço e urrava. Ele passou do meu lado a menos de 1 metro, me ignorando completamente e adentrou o Napier de novo, mas do outro lado da estrada. E eu só ouvi o barulho daquele Napier quebrando. Me levantei, fui a pé, né, de volta para a fazenda, pois aquela mula traíra sumiu na direção da cidade, eu que não voltaria para lá. Cheguei em casa, já estava amanhecendo, né, porque fiz toda a caminhada a pé, tremendo, morrendo de medo. Qualquer barulho de grilo, de qualquer coisa que eu ouvia, eu muqueava no mato, ficava agachadinho, agarrado no rosário, né, que o pai tinha me dado. Quando cheguei em casa, a mãe já estava terminando de fazer o café e ela chorava, chorava, chorava. Quando eu entrei na casa, ela correu, me abraçou, me beijou e disse que era a base de umas 1h30 da manhã. Ela teve um pesadelo horrível comigo. Sonhou que tinha saído um lobisomem do meio do Napier e tinha me rasgado e comido todos os meus órgãos. Ela se levantou e rezou muito, 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 muito mesmo. Minha mãe é muito católica, mas sabe aquela católica com um pezinho na igreja, um pezinho no centro de Umbanda? Essa era a minha avó. Diz que pediu para Nossa Senhora, pediu para os caboclos dela, para tudo quanto é entidade, santo, anjo que vinha na cabeça, ela pedia que me protegesse e que fechasse os olhos de qualquer criatura que pudesse me fazer mal. E ela pediu perdão por eu não respeitar a quaresma para os santos da Igreja Católica e já prometendo queimar vela para as entidades do centro de Umbanda dela, do terreiro de Umbanda, sei lá, que eu nunca segui essas religiões. É minha mãe que era um pé aqui, um pé ali. Quando ela falou isso e me abraçou chorando, feliz por eu estar bem, eu falei, mãe, saiu um bicho preto, peludo, horrível, um lobisomem do meio do Napier. A mula, a traíra, empinou, me jogou no chão, né? Mas antes me arrastou, mãe. E depois, ó, picou a mula para a cidade e me largou lá. E eu achei que tinha sido sorte, proteção, não sabia o que aconteceu. Pois o bicho me ignorou, ele se mordia, ele se rasgava, ele parecia que estava louco. E adentrou no Napier. Minha mãe chorando, 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 prometeu pagar todas as velas e ela prometeu um monte de coisa lá que eu nem sei se ela pagou direito, mas deve ter pagado. Minha mãe era muito crente em todas as crenças que ela seguia. Eu, por outro lado, tratei de casar o mais rápido possível. E não quis saber mais de ficar indo pra forró na quaresma. Carne, mas nem ovo eu como mais na quaresma. E terminando, né, Angel? Agora é eu aqui, o cuidador de idosos, seu inscrito. Ele terminando de contar esse relato, eu fiquei olhando pro velhinho e ele é totalmente
totalmente assim, consciente, ele não tem problema assim de esquecimento. Nossa, nem parece que já tem mais de 90 anos. Depois disso eu levei ele para jantar, mas a história não saiu da minha cabeça e eu resolvi compartilhar com vocês. Por que será que aquele bicho estava se mordendo, se unhando, completamente louco? Eu fiquei mais louco que o lobisomem da história do idoso. Bom, Angel, esse é meu relato. Não sei se vocês vão gostar ou não, mas eu acredito, porque o senhorzinho não tinha por que mentir para mim. Galera, não esqueça o like da Angel, tá bom? O meu já tá dado com certeza. Beijos, Angel. Beijos aterrorizados. E prometo que assim que ele me contar mais uma de suas aventuras, eu tratarei de escrever e mandar para vocês. E aí, meus aterrorizados, o que vocês acharam do relato? Obrigado por compartilhar conosco, tá, meu inscrito? Meus amores, deixem suas opiniões nos comentários. E se tiver alguma explicação, né, para estar esclarecendo o nosso amigo, você pode estar deixando também. Antes de ir para o próximo relato, vou deixar aqui aquele recadinho sobre o Super Chat, Super Stickers e o Valeu Demais, ferramentas disponibilizadas no YouTube para você estar ajudando o canal a se manter. Também tem a opção do Pix, do Robix e a chave para você estar ajudando o canal com qualquer quantia a partir de R$1 é luçonjavermelha@gmail.com e estará anexado na descrição do vídeo e também no primeiro comentário do mesmo. Lembrando que qualquer ajuda é bem-vinda para ajudar o canal. E desde já, deixo aqui a minha mais sincera gratidão e que tudo o que vocês fizerem para estar contribuindo seja devolvido a vocês por Deus, vezes 1000, vezes 1.000.000 e recheado de bênçãos. Obrigada mesmo. Agora, vamos para mais um relato. Esse é do grupo Histórias Assombradas, lá do Facebook, por Adriana de Paula. É mais um documentário, você vai gostar. O terrível caso da casa do demônio Monroe. Alguns dos lugares mais malignos têm as aparências mais inócuas. Situada em uma área tranquila e calma de Hanford City, no estado de Indiana, nos Estados Unidos da América, há uma grande e antiquada casa vitoriana de fachada branca que fica na 218 North Monroe Street. E geralmente não atrai nenhuma atenção em particular. A área tem muitos edifícios históricos e pontos de referência, e embora a residência seja muito pitoresca e bonita, a maioria das pessoas provavelmente passaria por ela sem pensar duas vezes. Mas o que veio a ser chamado de Monroe House é o marco zero para uma sequência de assombrações malévolas e incrivelmente intensas e violentas que cobrem o curso de mais de um século, o que a tornou um destino importante para investigadores paranormais e deu a ela a reputação de uma das casas demoníacas mais assombradas e malignas que existem. Supostamente,
Tudo remota praticamente a quando a Hertford City foi fundada no final do século XIX, quando a cidade rapidamente surgiu para acomodar o afluxo de colonos que procuravam entrar nas reservas de gás natural encontrada nas áreas e trabalhar na expansiva e de rápido crescimento Hertford City Glass Company. A casa, ou melhor, as casas, surgiram à esquerda e à direita na época, e uma delas foi a Casa Monroe, aparentemente construída no ano de 1892, sobre uma estrutura previamente existente de origem desconhecida. A residência, então, acumularia uma história sombria de infortúnio, sofrimento e morte. Fatos esses que só ajudaria a lançar a sua reputação como lugar amaldiçoado e assombrado. A lista de tragédias ligadas à Casa Monroe é substancial. Os primeiros proprietários foram a família Berger, imigrantes belgas que começaram suas vidas trabalhando na florescente fábrica de vidro da cidade, mas que lentamente se destacaram como empresários e se tornaram cidadãos ricos e líderes. Infelizmente, apenas alguns anos depois de se mudarem para a casa, o patriarca John B. Berger caiu com um caso mortal de tuberculose que o mataria em pouco tempo. Sua esposa viúva então alugaria o quarto no andar de cima para uma família de nome Myers, após o que o pai, anteriormente calmo e honesto, Ulysses G. Myers, logo perderia a cabeça, começando com mudanças de humor inexplicáveis e acessos de raiva, e em seguida gradualmente evoluindo para um pântano de insanidade e crueldade, abusos psicológicos e físicos infligido à sua esposa e também a seus 3 filhos. Ulisses acabaria perdendo seu emprego de destaque e depois deixaria sua esposa e com outra mulher deixaria a cidade sem a menor cerimônia e sem dar nenhum só centavo à sua família. Mas isso era apenas o começo do infortúnio que rondava a casa. Havia rumores que um dos filhos dos Myers havia adoecido misteriosamente e estava acamado, e os outros diziam que alguns de seus filhos morreriam na casa. Mas o pior da ira daquela casa parecia gravitar em torno dos próprios Bergers. Em rápida sucessão, houve um incêndio em seu celeiro, que se espalhou para destruir as casas de 2 vizinhos e possivelmente causar pelo menos uma morte. O irmão de John Bayer, Marshall, teve a perna amputada, depois de ser trancado na neve, e gangrena de uma lesão sofrida, quando um cavalo pisou em seu pé, após o que ele pegou uma pneumonia e morreu. O filho de John, George, foi baleado por uma gangue de bandidos em um crime de ódio contra imigrantes. Embora tenha sobrevivido, este não foi o fim de tudo,
pois a filha de John Berger, Mary, morreu no parto. Esse tipo de maldição sinistra pairaria sobre a casa até os últimos anos, quando em 1940 um motorista de caminhão chamado Sidney Falkner e sua esposa moravam no andar de cima da casa, onde a família Mears havia morado. Falkner se envolveria em um bizarro acidente de carro logo após se mudar, seu caminhão saindo da estrada sem motivo aparente para atingir uma viga de suporte de uma ponte, que então, bizarramente, foi lançada direto pelo para-brisa para empalar horrivelmente Falkner e matá-lo. Ele aparentemente estava tão firmemente pregado em seu caminhão por aquele feixe errante que exigiu o uso de tochas e acetileno para libertar o seu corpo maltratado. De acordo com a lenda, isso aconteceu no mesmo trecho da estrada que o acidente de carruagem que matou John Berger décadas antes, tornando tudo bastante assustador. Depois disso, a falta de registros públicos confiáveis no censo torna a série de inquilinos da casa, que se tornou um triplex bastante obscuro, atado a rumores de mais mortes, como de uma criança que aparentemente morreu em um incêndio na casa, bem como ocultistas realizando rituais arcanos na propriedade na década de 1990, mas nada concreto. E todos tendo quase a sensação de uma lenda urbana. Não é até que anos posteriores que começaram a perceber a estranheza da casa Monroe. E se alguma dessas histórias sombria contribuiu para a sua assombração. Inquilinos modernos e seus vizinhos dizem que é definitivamente e incrivelmente assombrada. Quando a casa estava desocupada, os vizinhos viam figuras de sombras negras, fumaça estranha vindo de dentro da casa, luzes estranhas no interior e também ouviam vários ruídos anômalos, como vozes, estrondos altos e sons animalescos, como rosnados ou grunhidos, com a polícia às vezes chamadas, apenas para encontrar o local completamente vazio. Ainda mais estranhas são as inúmeras experiências paranormais relatadas por aqueles que realmente viveram lá. Um desses relatos vem de um comentarista sobre Haunted Hour, que diz ter morado na casa quando criança, e o mesmo escreveu: passei cerca de 6 anos da minha infância crescendo naquela casa. Sempre tive medo dos barulhos estranhos. Eles não eram comuns, mas quando os mesmos aconteceu, com certeza chamou a atenção rapidamente. Minha mãe me confortava com sons e vozes quando criança, mas ela mencionou anos depois sobre uma mulher que ela pensou ter visto no andar de cima, perto do meu quarto. Ela sempre se perguntou se tinha visto a aparição das mulheres que tiraram a própria vida décadas atrás. Eu nunca gostei da velha casa e fiquei feliz quando nos mudamos, no início dos anos 50, para Muncie. Sempre tive curiosidade sobre a vida após a morte. Mas depois de minhas experiências juvenis e a casa me chamaram bem a atenção.
A aparição de uma mulher, muitas vezes retratada como tendo uma expressão raivosa e desdenhosa no rosto, é comumente vista na casa, assim como outras entidades menos definíveis. E também são comuns as aparições ou sons de crianças. Mas também há muito mais encontros ameaçadores relatados a partir daqui. A atividade sobrenatural na casa foi descrita pelos moradores como bastante implicável e intensa, possivelmente demoníaca. E outro comentarista do Haunted Hoover diz: eu morei no andar de cima há muito tempo e posso dizer que há algo muito real e possivelmente demoníaco. Não me importa quantos caçadores de fantasmas estiveram lá e no que eles acreditam. Você tem que morar lá. Eu li algumas das coisas que os investigadores disseram. Alguns chegaram bem perto, mas você não pode ir lá por uma noite e saber o quão ruim é. Eu morava lá e começou muito devagar e depois piorou. Eu pensei no começo que eram apenas barulhos regulares, mas no final eu saí. Grande parte da pior atividade parece se reunir no quarto do andar de cima e no porão úmido. E foi relatada uma presença muito sinistra e sombria na casa, tão avassaladora em sua intensidade que algumas pessoas não conseguem suportar ficar lá. Sim, não conseguem ficar lá por muito tempo e até foram vistas pessoas saindo, correndo e gritando daquelas áreas da casa. Os muitos investigadores paranormais que se reuniram na casa Monroe viram isso em primeira mão, como um grupo que investigou o porão em 2014, e o investigador principal diria algo sobre sua experiência. Tivemos um encontro muito ruim no porão e não sabíamos o que fazer. Isso foi algo que nunca vimos antes. Isto fez com que todos entrassem em pânico e decidimos cancelar a investigação mais cedo. Metade do grupo disse que isso era demais para eles. A outra metade queria respostas. Percebemos o quão sério e grande isso era e, ao mesmo tempo, estávamos convencidos de que não tínhamos a experiência suficiente para fazer isso em uma casa como aquela. Os investigadores disseram rotineiramente que este é um dos lugares mais chocantes e interessantes e assombrados que já viram e que a atividade parece ser muito sinistra, proibitiva e de natureza maligna. EVP, Electronic Voice Phenomena, em que as vozes são captadas em equipamentos eletrônicos, revelaram todos os tipos de insultos, palavrões e veneno amargo lançados em seu caminho, e também houve casos de ataques físicos violentos. Um grupo chamado EVP, Paranormal Team of Indiana, supostamente teve um de seus membros agredidos por uma entidade invisível no porão, que supostamente deixou uma série de arranhões nas suas costas, e parece que cada equipe que esteve lá saiu sem chegar nem perto da profundidade do que realmente existe lá. Aquele lugar é bastante abalado e nem um pouco instável. Um investigador chamado David Walter Lee
explicou sobre os seus próprios negócios com a casa. Durante o nosso tempo na casa, figuras de sombra corriam por toda a parte dentro da casa. Uma porta foi fechada sobre nós, como se algo estivesse tentando nos confinar em uma determinada área da casa. Tivemos problemas com equipamentos, vimos um brinquedo se ativar e tivemos vários outros eventos estranhos. Também ouvimos vozes desencarnadas, algumas delas crianças ou pelo menos faziam se passar por crianças. De fato, foi dito que este é um local apenas para os grupos paranormais mais experientes e, embora os proprietários permitam estas investigações na propriedade, que no momento está vazia e abandonada, eles são rápidos em alertar aqueles que vêm dos perigos que estão enfrentando lá dentro. Talvez a investigação mais famosa da Casa Monroy tenha sido feita pelo programa de TV Paranormal Lockdown, que entrou para verificar o local em 2016. Os investigadores Nick Groff e Katrina Hedman realmente se trancaram na casa por 72 horas, durante as quais testemunharam todos os tipos de fenômenos bizarros e que chegaram ao clímax quando eles realmente encontraram restos humanos escondidos em um forro escuro dentro do porão. Estes não eram meros adereços para o show. E a descoberta foi tão chocante e real que a polícia abriu uma investigação sobre os restos encontrados pelos investigadores. Tudo isso adiciona peso ao ângulo de assombração e muitos se apegaram a esses ossos que foram encontrados como uma possível origem para a atividade. O pesquisador Tim Wood, do canal paranormal do YouTube Live Scrify, disse sobre suas ideias sobre isso. Se os ossos que foram encontrados na casa eram de um humano, então acho muito provável que os ossos tenham sido colocados no porão para algum tipo de ritual que foi realizado na casa em algum momento. Eu acredito que os ossos foram deixados para serem encontrados. No entanto, esses ossos têm algo a ver com a longa história de estranheza que orbita aquele lugar? Existe alguma conexão entre a lista interminável de aflições e mortes associadas a ele no passado e a sua reputação atual como um lugar muito assombrado? Com o que estaremos lidando naquela casa? Isso seria algum tipo de força que emana da própria Terra? Fantasmas de antigos inquilinos? Ou é como é? E esta é a explicação comum? Demônios? Não temos respostas reais, como muitas vezes acontecem em lugares como aquele. E esta é uma que a Casa Monroy parece ser uma roda gigante interminável de estranheza e atividades paranormais, muito maliciosa e que não parece ter diminuído e que continua sendo muito comentada entre os caçadores de fantasmas e pesquisadores paranormais. Meus aterrorizados, o que vocês acharam dessa história?
Vocês teriam vontade de visitar a Casa Monroy? Deixem as suas opiniões nos comentários desse vídeo. Lembrando que sua opinião é muito importante para mim. É para você e por você que eu faço o meu trabalho, com muito amor e carinho, por sinal. E você deixando a sua opinião com respeito, é claro, me ajuda a trazer conteúdos que cada vez irá agradar vocês mais e mais. Bom, se você caiu de paraquedas, é sua primeira vez aqui no canal, corre lá, se inscreve, vem fazer parte da minha alcateia, você também. Será um prazer ter você aqui, fazendo parte da família Angel Black Contos de Terror. Peço para todos que estão aqui assistindo até agora, não saiam desse vídeo sem deixar o like. O seu like tem poder, o seu like me ajuda e ajuda muito o canal. Compartilhem esse vídeo com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo. Assim, mais pessoas poderão estar viajando aqui nessas histórias cheias de medo, aventura, pavor, suspense e mistério. Bom, se você não está sendo notificado, né? Vai lá no sininho das notificações e sempre que sair conteúdo novo aqui no canal, você será notificado. Se você tem um relato, um conto, uma história, manda para o e-mail do canal, que ela será compartilhada aqui com todos que por aqui passarem. Se você não quer se expor e nem expor os demais que possam estar fazendo parte do seu relato, basta você fazer como os 2 inscritos dos 2 primeiros comentários que não quiseram se identificar. E eu, Angel Black, garanto seu anonimato. O e-mail do canal para você enviar seu conto, seu relato, sua história é lu.sonjavermelha@gmail.com, tudo em letrinhas minúsculas, e estará na descrição do vídeo, juntamente com muita coisa legal. Fuça lá, dá uma mexidinha que você vai achar, tipo canais que recomendo e vários outros links. Vou dar ênfase a ao link do meu outro canal, Viajando no Tempo, no plano físico e também no plano astral. Um canal criado para nossa evolução espiritual. Quer saber mais sobre? Vai lá, dá uma olhadinha e se gostar, fique por lá também. Te espero com os braços e o coração aberto. Quero agradecer a todos os canais parceiros, quero agradecer as páginas e grupos do Facebook que me ajudam na criação e divulgação do meu trabalho. E principalmente quero agradecer a todos vocês, meus aterrorizados, meus inscritos. Sem vocês não teria canal e o sonho não estaria se tornando essa linda realidade. Logo teríamos live. Se você quer ver mais história, contos e relatos de terror, vai lá nas playlists do canal. Você vai encontrar algo do seu interesse e tem muita coisa assustadora por lá. Meus amores, vou parando por aqui, já deixando com vocês o meu coração, pois vocês merecem, vocês moram aqui dentro e não pagam aluguel. Boa noite, meus aterrorizados, tenham bons sonhos. Amo vocês demais e até o próximo vídeo. Fui!